Olá, vamos agora juntos iniciarmos a correção da nossa avaliação de língua portuguesa do nosso terceiro bimestre, né? Então, turma, atento a cada análise dos textos para juntos tirarmos as dúvidas, né, que apareceram durante o desenvolvimento dessa avaliação, ok? Então, vamos iniciar. Vamos analisar o texto inicial da avaliação, certo? E como era o início do texto? Porque os olhos dos gatos brilham no escuro. Olha aí. O texto ele iniciava com uma pergunta, certo? Do texto falava que o gato é um caçador noturno, certo? E que suas pupilas se abrem muito para capturar a luz, né? Por isso que os olhos do gato ele brilha muito no escuro. Porque quando a luz bate, é como se fosse um espelho que refletem. E aí então sai aquele brilho, certo? A pergunta relacionada ao texto. Pronto. A pergunta relacionada ao texto, por que os olhos dos gatos brilham no escuro, é essa. Esse texto que você acabou de ler é um conto. Gente, esse texto poderia ser um conto? Claro que não, né? Porque nos contos sempre começa com Era uma Vez, tem príncipes e princesa, né? Então, já seria uma das alternativas descartada, né? Próximo, fábula. Esse texto poderia ser uma fábula? Também não, turma. Por quê? Na fábula, ela tem personagens que falam e agem como pessoas, e esses personagens, eles são animais. O gato aí, ele é um animal, mas tem alguma fala do gato nesse texto? Né? Então, não é uma fábula. Será que ele é uma crônica? A gente já descarta que ele não é uma crônica. Então, se não é um conto, não é uma crônica e não é uma fábula, então só nos restou a alternativa informativa. Isso, turma. A alternativa correta é informativo. Por quê? Porque ele está nos informando o que acontece com o gato quando ele está no escuro. Está explicando que para o próximo texto. O nosso próximo texto, turma, o gato, o galo e o ratinho. O gato, o galo e o ratinho. Um ratinho vivia no buraco com sua mãe. Depois de sair sozinho pela primeira vez, contou a ela: Mãe, você não imagina os bichos estranhos que eu encontrei. Um era bonito e delicado, tinha um pelo muito macio e um rabo elegante, um rabo que se movia formando ondas. O outro era um monstro horrível. No alto da cabeça e debaixo do queixo, ele tinha pedaços de carne crua que balançavam quando ele andava. De repente, os lados do corpo dele se sacudiram e ele deu um grito apavorante. Fiquei com tanto medo que fugi correndo. Bem na hora em que ia conversar um pouco com o simpático. Ah, meu filho, respondeu a mãe. Esse seu monstro era uma ave inofensiva. O outro era um gato feroz, que num segundo teria devorado. Então, turma, vocês viram aí que o texto ele tem como personagem animais, o gato, o galo e o ratinho. Vocês viram aí que ele narra a história de um ratinho que saiu pela primeira vez, né, para passear e encontrou esses dois animais. E em seguida ele foi relatar para sua mãe o que ele tinha visto, né? Então teve a fala entre os personagens. Então, turma, vamos agora para a questão do texto. De acordo com esse texto, o ratinho demonstrou ser. Gente, quando o ratinho viu o gato e o galo,
Olha a forma como ele descreveu o gato. Diz que ele era bonito, pelo macio, o rabo dele parecia uma onda, né? E quando ele viu o galo, ele disse que o galo era feio, tinha pedaço de carne crua empedurado e tinha um grito apavorante. Não é verdade? Então, bem na hora que ele iria conversar com o animal que ele considerava bonito, o galo gritou e ele saiu correndo com muito medo, não é verdade? Então, turma, como o ratinho tinha saído pela primeira vez e não sabia como era o mundo lá fora, de acordo com o texto, esse ratinho demonstrou ser. Será que ele era um ratinho desobediente, um ratinho inocente, um ratinho preocupado ou um ratinho simpático? Vamos ver o final do texto que a mamãe dele fala para ele, ó. Ah, meu filho, respondeu a mãe. Esse seu monstro era uma ave inofensiva. O outro era um gato feroz, que num segundo teria devorado. Então, de acordo com o texto, o ratinho ele era um animalzinho muito inocente, porque ele não sabia que o gato é considerado, né, o seu vilão, né, o seu destruidor, certo? Vamos para a próxima pergunta. O texto que você acabou de ler é um exemplo de. Então, se os seus personagens são animais e esses personagens conversam entre si, então esse texto só pode ser uma fábula. Muito bem. Não é um conto porque não tem nem príncipe, nem princesa, nem certo dia, não é verdade? Um poema, por que não pode ser um poema? Porque não está escrito em estrofe e nem em versos, ok? E não é uma carta, por quê? Porque nem tem o remetente, nem tem o destinatário, nem tem o nome de um lugar, certo? Continuando, vamos agora para o próximo texto. O caminho do sangue. Vejam aí o nosso texto. O caminho do sangue, né? Então, vamos agora para a pergunta: qual é o assunto principal desse texto? Vamos analisar o texto. O texto já inicia assim, ó. O caminho do sangue. Tum, 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 bate o coração. O coração bate mais forte quando a gente pula corda, joga futebol, brinca de pega-pega ou corre por aí. Por quê, né? Quando nos movimentamos rapidamente, gastamos mais energia. Então, o sangue tem que circular depressinha, porque tem muita coisa para fazer. Alimentar cada célula, levar embora o cocô das células, aquilo que ela não aproveita do alimento, fazer ar novo para os pulmões, expulsar o ar usado. Ufa! O coração bate mais rápido, porque ele é quem faz o sangue circular. Assim como os carros circulam pelas ruas, o sangue circula pelo nosso corpo. Vocês viram aí o nosso texto? Então, qual é o assunto principal desse texto? Vamos ver agora a alternativa que combina com o nosso texto. A circulação do sangue no corpo, a energia gasta nas brincadeiras, o ar que cabe nos pulmões, o som do coração batendo. Gente, era só ter analisado aqui a comparação que o autor do texto fez do sangue no nosso corpo com os carros que andam na rua. Ó, assim como os carros circulam pelas ruas, o sangue circula pelo nosso corpo. Então, o assunto principal do texto é a circulação do sangue no nosso corpo, certo? O texto que acontece quando nos movimentamos rapidamente. A gente viu isso lá no texto. Ó,
vamos voltar ao texto. O segredo de uma boa avaliação é sempre estar voltando no texto que a gente encontra a pergunta e a resposta logo em seguida. Então, vamos ver, ó. O coração bate forte quando a gente pula corda, joga futebol, brinca de prega-pega ou corre por aí. Por quê, né? Quando nos movimentamos rapidamente, gastamos mais energia. Olha a pergunta. Lá tem o complemento da pergunta. O que acontece quando nos movimentamos rapidamente? Aqui no texto tem a resposta. Gastamos mais energia. Então, a alternativa que combina é: o que acontece quando nos movimentamos rapidamente? Alimentamos nossas células, bate o coração, expulsamos o ar usado ou gastamos mais energia? Gastamos mais energia. Vamos para o texto seguinte. Gente, olha aí como é que o texto está iniciando. João e o pé de feijão. Olha aí a frase seguinte. Era uma vez um menino chamado João. Agora, gente, nem precisava a gente ler o texto todo. O título, João e o pé de feijão. Era uma vez um menino chamado João. Olha aí como foi que o texto começou. Com era uma vez. Então, vamos analisar as alternativas. Ó, após a leitura do texto, pode-se afirmar que ele é uma biografia? Não, gente, não pode ser uma biografia porque não está falando da vida de uma pessoa. A biografia diz quem é a pessoa, o que trabalha, onde mora, o que faz da vida, né? Então não é uma biografia. É um mito? Não, porque nem tem deuses, né? É uma lenda? Não. Por que não é uma lenda? Porque não está narrando uma história que tem lobisomens, que tem chupa-cabra, né? A alternativa é o conto, porque a alternativa correta é um conto, porque lá no iniciozinho do texto, se a gente for analisar, turma, ó, já começou ó, com era uma vez um menino chamado João. E a gente já explicou, a gente já questionou que quando o texto começa com era uma vez, ele é um conto, ok? Então vamos para o próximo. Próximo texto. Era uma vez dois irmãos. Olha aí. Mais um conto. Agora vamos analisar a pergunta, depois a gente volta lá no texto. Porque nós vamos encontrar a resposta da pergunta dentro do texto e a pergunta também. O fato que deu início a essa narrativa foi... Gente, o que é um fato? A gente já questionou. O fato é o que aconteceu. Por exemplo, se eu cair, qual foi o fato? Eu caí, certo? Então, vamos ver o fato, é o que aconteceu. Vamos ver o acontecimento desse texto. Era uma vez dois irmãos. O pai deles morreu e eles herdaram duas vacas. Depois do enterro, foram dividir a herança. Zé, como vamos fazer para saber qual é a tua vaca e qual é a minha? Tunico, tive uma ideia. Eu corto a orelha da minha vaca. A vaca com a orelha é tua e a sem a orelha é minha. E assim fizeram, mas eles tinham um vizinho que adorava ultrapassar os outros e de noite ele foi lá e cortou a orelha da outra vaca. De manhã, os irmãos entraram em pânico. E agora, Zé? O que a gente vai fazer? Vamos cortar os chifres? A vaca com chifre é a tua e a sem chifre é a minha.
Novamente o vizinho foi lá e cortou o chifre da outra vaca. Pois é, o rabo, Tonico. Cortaram o rabo de uma das vacas, mas o vizinho malvado foi lá e cortou o rabo da outra vaca. Os dois irmãos se desesperaram. E o que fazer? Então, o que foi o fato que aconteceu ali? Que deu início a essa narrativa? Por que a história começou? O vizinho cortar a orelha da outra vaca, o vizinho malvado cortar o rabo da outra vaca, os dois irmãos cortaram o chifre das vacas, os dois irmãos herdaram duas vacas. Vocês viram aqui, turma? Vamos voltar aqui o texto para vocês analisar e ver, ó. O pai deles morreram e eles herdaram duas vacas. Então, tudo isso aconteceu porque os dois irmãos herdaram duas vacas. Certo? Então, próximo texto. A baleia orgulhosa. Era uma vez uma baleia muito bonita. Olha aí como o texto começou. Agora vamos para a pergunta desse texto. Ó, o momento mais emocionante dessa história aconteceu quando a balezinha... Gente, deixa eu contar para vocês a história desse texto. Era uma balezinha que ela se considerava muito bonita, né? Passava a vida dela de frente ao espelho e não ligava por que acontecia em sua volta. Não brincava, não saía, né? E assim o tempo foi passando. Quando foi um dia, aconteceu o quê? Que ela ficou presa na rede de um pescador, né? Então, quase que acontecia uma tragédia com ela. Então, os animais do mar, vendo que ela estava ali presa, todos se reuniram e começaram a tirar ela da rede do pescador. Então, todos se reuniram para salvar a balezinha da rede do pescador. Quando finalmente conseguiram soltar a balezinha, então ela ficou muito agradecida, pois senão o pior teria acontecido, não é verdade? Então, a partir desse dia, ela começou a ajudar as pessoas, né? Deixou de ser muito orgulhosa e vaidosa, né? Então, ela voltou a viver a vida, né? E conhecer os outros animais ali que habitavam no mar, né? E, ó, vamos ler só o finalzinho do texto para combinar com o que eu contei para vocês, ó. Desde esse dia memorável, a balezinha, muito agradecida pela ajuda recebida, aprendeu a respeitar os outros animais e a gostar de todos. Jamais voltou a desprezar qualquer um dos seus conhecidos, nem os outros habitantes do mar. Então, qual foi o momento mais emocionante dessa história? Ficar à frente do espelho, arrancando e limpando as barbas, ficar presa numa rede lançada por uns pescadores, julgar ser o animal mais bonito de toda a criação, não querer brincar e nem falar com ninguém. Como a gente viu, o momento mais emocionante da história da balezinha foi ela ter ficado presa. Todos os animais do mar se reuniram para salvá-la, não é verdade? Vamos agora para o próximo texto. O próximo texto, Procurando Nemo, esse texto ele é uma sinopse do filme Procurando Nemo, né? Um filme muito famoso que foi passado no cinema, que o Nemo se perdeu, né? E a sua amiga foi atrás dele, e assim por diante. Vamos agora ver a pergunta relacionada ao texto. No texto. Todos os tipos de criatura marinha dão o ar da graça. A expressão destacada pode ser substituída sem perder o sentido por. Gente, aqui, essa sinopse aqui vai nos apresentar tudo que acontece no filme. Que o Nemo tinha a sua família, né?
que quase toda a família foi devorada por um peixe caçador que só escapou ele. Então, o seu pai era super protetor. Resolveu nadar em alto mar, então foi capturado e foi levado para longe. Aí então o seu pai começou a busca até tentar lhe encontrar. Vamos ver aqui o finalzinho do texto, que diz o seguinte, ó. Nessa deliciosa aventura do fundo do mar, todos os tipos de criatura marinha dão o ar da graça. Peixe de todas as espécies, cavalo marinho, tubarões, águas vivas, tartaruga, baleias e enfim, né? Como eu falei para vocês, turma, todos os animais aparecem nesse. Quando diz aqui no pedacinho do texto, todos os tipos de criatura marinha dão o ar da graça. Qual será a palavra que vai combinar com essa afirmação aqui no texto? Ó, dão o ar da graça. Peixe de todas as espécies, cavalo marinho, tubarões, água viva, tartaruga, baleia, enfim. Então, tu quer dizer que os peixes, eles aparecem no filme, certo? Todos os tipos de peixes estão lá, presentes no filme. Entenderam? Dar o ar da graça quer dizer que a gente vai aparecer num evento, numa reunião, certo? Continuando, próximo texto. Saiba tudo sobre o pica-pau. Olha aí. Vamos ver agora a pergunta relacionada? De acordo com o texto, o pica-pau da vida real martela a árvore para. Visto que o pica-pau dos desenhos animados, ele fica batendo na árvore para irritar as pessoas com o barulho que ele faz, certo? Existe de verdade. Diferente dos desenhos, o pica-pau de verdade vive em família e não come frango. Mas, assim como o personagem, a ave também faz o maior barulho, picando os troncos de árvore. Ainda há diferença entre os dois. O pica-pau do desenho martela as aves para, basicamente, irritar os outros. Mas o da vida real, o pica-pau da vida real, usa a tecla de ficar batendo na árvore para conseguir comida. Os machos também podem batucar na madeira para marcar território e atrair as namoradas. Viram aí, turma? Ele consegue bater bem rápido na árvore, porque ele pode dar 20 bicadas na árvore durante segundos. Ok? Então, vamos agora ver a pergunta relacionada ao texto. De acordo com esse texto, o pica-pau da vida real martela a árvore para atrair as namoradas, conseguir comida, irritar os outros ou marcar território? Vamos voltar ao texto. Ainda há diferença entre os dois. O pica-pau do desenho martela a árvore para basicamente irritar os outros. Mas o pica-pau real usa essa técnica para conseguir comida. Então, a alternativa que combina com o texto é conseguir comida. Certo?